orar juntos, então, para começarmos nosso tópico de hoje? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo com esses irmãos preciosos no Brasil e pedir que o Senhor esteja conosco durante a leitura da Tua Palavra, que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor nos encha com espírito de sabedoria e revelação da Tua Palavra, que o Senhor nos leve ao pleno conhecimento do Senhor através das Escrituras. Espírito Santo, nós queremos pedir que você revele-nos, que você abra os nossos olhos para que a gente veja Jesus na palavra, que a gente possa conhecer mais desse homem que é o nosso rei, que é o nosso amado, o amado da nossa alma, aquele a quem a gente anseia encontrar um dia como nosso noivo. Então vem, Espírito Santo, e abre o nosso coração, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e nos dê revelação do Senhor Jesus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Muito bem, amém. Bom, daqui a pouco a Stephanie deve interromper aí e entrar. Espero que ela consiga, que ela está lá tentando gerenciar as crianças. Mas vamos lá, então. A gente, no nosso encontro passado, a gente fez uma recapitulação de Êxodo 3, daquilo que a gente tinha falado a respeito desse eu sou no Evangelho de João. Eu mandei várias referências para vocês. E aí a gente entrou em Gênesis 5 e 6, a gente falou de Moisés indo para o Egito e aquele encontro com Deus, e a palavra fala que Deus queria matar Moisés, né? Lembram desse ponto bem importante da palavra? E aí a gente vê que depois, né, daquele assunto resolvido, o Senhor manda Moisés de fato ir encontrar com o faraó e falar com o faraó. E aí a gente leu o Êxodo 6, do versículo 1 ao 13, e aí alguns pontos importantes dessa leitura do 1 ao 13 no capítulo 6, é que o Senhor fala que ele iria livrar, que ele ia redimir o povo da escravidão, né? E que ele ia fazer isso com grandes feitos, que ele ia fazer isso com o braço estendido. Então a gente falou desses aspectos que são características que a gente vai ver no decorrer da palavra, que são características de Jesus, né? Esse Redentor, né? Isaías fala do braço do Senhor, que o próprio braço do Senhor trouxe a salvação, né? Se referindo a Jesus. E com grandes feitos de juízo. E a gente vai ver quais são esses feitos de juízo que ocorreram no Êxodo e tentar entender qual é a relação disso com Jesus, o que Jesus tem a ver com esses grandes feitos que aconteceram no Egito. Então, só para eu saber se vocês conseguiram fazer a leitura e tá com isso fresco na cabeça. Débora conseguiu ler esses capítulos do nosso compromisso? Sim. Muito bem. Mais alguém? Conseguiu? Não sei se minha mãe leu. Lázaro, está com esses textos frescos na memória aí? Êxodo de 7 a 13. Eu tô porque eu tô estudando escatologia, né? Uma hora ou outra eu tô aqui nesse livro. Tá. Tá tranquilo. Fechou. Então, é interessante esse comentário do Lázaro, né? Que ele tá estudando escatologia e hora ou outra ele está em Êxodo. Por quê? Porque tem muita coisa a ver com os eventos do fim dos tempos, tem muita coisa a ver com a história do Êxodo, com a história dos juízos das 10 pragas no Êxodo. E a gente vai tentar correlacionar isso, né? E fazer essa sobreposição com o livro do Apocalipse também, né? Eu lembro que eu comentei com vocês ainda no nosso último encontro que em Êxodo 6, 7, eu vou ler esse versículo, fala assim, o Senhor fala: eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sobre os egípcios.
E daí ele continua dizendo que ele vai levar o povo para a terra que ele prometeu. Então, na história do Êxodo, o Senhor começa a relembrar, né, os israelitas e principalmente Moisés ali, que era o líder deles, sobre a aliança eterna, a aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele fala: eu vou ser conhecido por vocês, né? Tomarei vosso povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aí no capítulo 7, no versículo 5, o Senhor fala também que os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Então o que a gente precisa entender é que o plano do Senhor no Êxodo é muito maior do que tirar o povo da escravidão. Se a gente fizer essa pergunta, qual é a resposta dessa pergunta? Se a gente fizer a seguinte pergunta: qual é o plano do Senhor no Êxodo? O que deve ser a nossa resposta? Se revelar, né, se mostrar para o povo de Israel, né, que para conhecer quem ele é. E o Egito e todas as nações. Muito Não, bem. o Egito e todas as nações, todos saberem a quem realmente Deus é. Exatamente, Débora. Então, o plano do Senhor no Êxodo é maior do que simplesmente. Quando eu falo simplesmente, eu não estou minimizando a história, né? Mas é maior do que somente tirar o povo da escravidão do Egito e levar o povo para uma terra que inclusive ele havia prometido. Mas o plano do Senhor é se revelar ao mundo, mostrar quem ele é ao mundo e revelar o seu nome, Jeová, seu nome, Yahvé. Lembrando que até então, para Abraão, Isaac e Jacó, ele havia se revelado como Deus Todo-Poderoso. Para Moisés, ele se revelou como Jeová, como o Eu Sou, como o grande Eu Sou. Então, o objetivo principal do Senhor nesse plano de tirar o povo do Egito era revelar quem ele era como Deus. E aí veja que interessante, no capítulo 7, versículo 3, Deus fala assim: eu, porém, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Então, a gente vai ver no decorrer dessa narrativa que ora Deus endurece o coração de Faraó, ora o texto fala que o coração de Faraó se endureceu, e tem hora que o texto fala que Faraó endureceu o coração. O que será que isso significa? Isso foi uma pergunta para vocês participarem. O que significa? Manda bala, Lázaro. O que significa isso? O texto usa três descrições diferentes, né? Ora fala que Deus endureceu o coração de Faraó, ora o coração de Faraó se endureceu e ora Faraó endureceu o coração dele. Tá. Quando Deus endurece o coração de Faraó, Deus quer se revelar ao povo hebreu quem ele é. Mas quando o Faraó endurece o seu próprio coração, Deus quer revelar quem ele é para o povo egípcio. Ok. Nunca tinha parado para pensar por esse ponto. Você fez a comparação quando fala que Faraó endureceu o coração. Tem alguma coisa que deixa evidente isso, que Deus está se revelando para os egípcios? No enredo da história toda, sim, né? Tá. Assim, de modo geral, é isso. Ok. Muito bem. Achei, peraí. Êxodo, no capítulo 7, no versículo 3 mesmo fala: contudo, endurecerei o coração de Faraó e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Então,
se revelando para o povo egípcio, né? Uhum. Mas aí o Senhor que está endurecendo o coração de Faraó. Mas Tá. assim, independente disso, o ponto que eu queria chegar nessa questão é assim, a gente vê então que na verdade o significado é aquilo que o texto mesmo está dizendo. Mas assim, em alguns momentos a gente percebe que Deus endureceu o coração de Faraó. Então a gente vê que o coração do homem está sim submetido à soberania de Deus e aquilo que Deus quer mostrar ou revelar. E aí ele vai sim. Tem momentos que a gente vê que o Senhor quebrantou o coração do homem em algumas situações, né? Mas nesse caso ele está endurecendo o coração de Faraó para ele se revelar ao povo dele e às nações. Mas a gente vê que tem hora que Faraó endurece o coração. Então a gente vê que existe uma predisposição de Faraó, porque a gente poderia fazer o seguinte comentário, né? Eu já ouvi o seguinte comentário: ah, não, Deus endureceu o coração de Faraó, por quê? Porque Deus é mau e ele queria trazer juízo sobre Faraó, né? Mas a gente vê que o texto fala que Faraó endureceu o coração dele, né? Então o fato de Faraó ter endurecido o coração dele mostra uma predisposição de Faraó a ser endurecido, né? A ser de dura cerviz. E tem hora que o texto fala que o coração de Faraó se endureceu, ou seja, mostrando que o coração do homem é predisposto a se endurecer, não só o coração de Faraó, né? E aí a gente começa a perceber que Deus usa situações e Deus usa o coração do homem para realizar aquilo que ele quer realizar. O que significa que, dependendo também da nossa predisposição em quebrantar o nosso coração ou em endurecer o nosso coração, Deus vai agir na nossa vida, né? No caso da situação aqui no Egito e com o faraó, o objetivo do Senhor era mostrar o seu poder, mostrar os seus sinais, mostrar as suas maravilhas. Então, ele pega esse coração de faraó predisposto a endurecer, predisposto a ser arrogante, predisposto a ser de fato arrogante, né, sobreposto sobre o povo, e ele pega esse coração então já predisposto a ser endurecido e ele endurece ainda mais o coração de Faraó em várias situações ao longo das 10 pragas, né? E a gente vai ver isso porque assim, beleza, uma praga, o cara falou e olha quem chegou aí. Uma praga, o cara falou e aconteceu, mas mesmo assim eu não acredito, vou continuar falando que o povo não vai sair. Aí acontece a segunda do jeito que o cara falou, a terceira do jeito que Moisés falou, e eu continuo sendo endurecido, né? Eu continuo sendo duro, ou seja, o coração endurecido leva o ser humano a se tornar um ser imbecil, né? Que já nem raciocina mais. Então o coração, sabe aquele coração teimoso, né? Teimosia muitas vezes. A pessoa está vendo que aquilo vai dar errado, mas por causa da teimosia ele acha que não. Então o coração endurecido leva o homem a se tornar imbecil, leva o homem a se tornar cego para as coisas que são evidentes. A gente vai ver que vai ter momentos que até os servos de Faraó falam: pelo amor de Deus, deixa esse povo ir. E ele continua, né, com o coração dele duro. Os versículos 4 e 5 nessa sequência fala que Faraó não vai ouvir o que Moisés vai falar. E Deus fala: eu vou colocar minha mão sobre o Egito e tirarei daquela terra os meus agrupamentos, o meu povo, os israelitas, com grandes feitos de juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Aí a gente vai para uma pergunta que eu tinha colocado lá no nosso último vídeo. Milagres. Todo milagre provém de Deus? Por que eu tinha feito aquela pergunta? Essa pergunta no nosso encontro passado? Porque a gente vai ver que quando Moisés começa a performar os milagres,
né, perante Faraó, primeiro, até antes mesmo das pragas, a gente vai ver que os magos do Faraó, os feiticeiros do Faraó, reproduzem os mesmos milagres que Moisés. Então, quando eu pergunto, todo milagre provém de Deus? Qual é a resposta? Não. Né? Não. Então, a gente vê que os magos... Só que tem uma coisa interessante também. A gente vê que os magos conseguem reproduzir alguns, né, não todos, mas alguns dos milagres ou algumas das pragas que Deus trazia sobre o Egito. Mas vocês repararam na narrativa do texto que eles não conseguem fazer a praga sair? E quando é para tirar a praga, Faraó manda chamar Moisés e Arão e ele pede para Moisés orar para Deus para tirar a praga. Tem uma hora que Moisés fala assim para ele, não, vai ser conforme você mandar. Quando que você quer que eu ore para Deus tirar a praga? Né? Então Moisés, eu fico imaginando esse diálogo assim, né? O Faraó falando, ora para Deus tirar essa praga. E Moisés falando para ele assim, não, beleza, eu vou orar, mas você é que manda. Quando que você quer que eu ore para Deus tirar a praga? Né? E aí Faraó ainda é tão duro, mas tão duro que ele fala, ora amanhã. Né? Amanhã. Orar, né? É a praga de rã ainda. Imagina, o negócio cheio de rã subindo em tudo eles, na cama, em tudo. E vai pedir para amanhã. Meu, falar você, o que é isso? Tem que ver quão imbecil a gente pode se tornar com o coração endurecido. Tira amanhã. Então, e a mulher não podia estar picada, porque se fosse a mulherada, tinha andado pedir na hora, né? Imagina. Verdade. Um monte de rosto de você pulando. Ah, não, gente. Misericórdia. Verdade. Mas a gente vê então isso acontecendo no primeiro sinal, né? Quando quando Arão joga a vara na frente de Faraó e aquela vara de Arão se transforma numa serpente. E aí Faraó chama os feiticeiros fazem a mesma coisa, só que eles fazem a serpente voltar a ser vara? Não. Por quê? Porque a serpente de Arão engole todas as outras serpentes e aí Arão toma de novo a sua vara, né? Mas eles conseguem transformar água em sangue e eles conseguem trazer rãs também. Só que a partir da terceira praga, eles não conseguem mais reproduzir e eles falam para Faraó, isso é o dedo de Deus. Ou seja, os feiticeiros de Faraó começam a saber quem é Deus antes mesmo do Faraó e do resto do povo. Né? Eles falam, isso é o dedo de Deus. O interessante nessa história de quando o Faraó pede para Moisés orar para tirar a praga, né, Débora? Não sei se vocês repararam nisso. Versículo 13 de Êxodo 8 fala que o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Olha que interessante. Né? Deus fez de acordo com a palavra de Moisés. Se Moisés tivesse orado para tirar a praga depois de amanhã, se tivesse orado para tirar a praga naquele momento, né? Deus estava disposto a fazer conforme a oração de Moisés. Então fala que Deus fez conforme a palavra de Moisés. Né? E aí, no caso, eu acredito não sei se quando Deus fala com Moisés, que ele fala que ele queria que o povo obedecesse a Moisés, que Deus estava levantando Moisés como líder. Então, o fato, né, justamente, Deus deu essa autoridade, vamos dizer, para ele, né? Exercer para realmente ele ser reconhecido também, né, pelo povo. Exatamente. Acho que eu não lembro agora se eu marquei o versículo aqui, mas tem um versículo que fala que o homem Moisés era muito respeitado no Egito. E isso porque ele era o cara que falava e o negócio acontecia. E aí a gente pode fazer uma analogia de Moisés com a voz profética da igreja nos últimos dias, porque vai ter gente que se a gente estiver atento e preparado para os eventos do fim, nós vamos ser como Moisés no fim dos tempos. Nós vamos falar e as coisas vão acontecer. Por quê? Porque a gente é sabichão? Não, porque está escrito. Então, quando uma coisa acontecer, a gente vai falar, a próxima coisa que vai acontecer é isso. Por quê? Porque os eventos do Apocalipse estão detalhadamente descritos. Então,
eu não lembro agora exatamente onde está esse versículo, mas fala o homem Moisés era respeitado em todo o Egito, alguma coisa assim, né? Mas exatamente por isso que a Débora está falando, né? Porque Moisés falava e acontecia, Moisés orava e Deus tirava a praga, né? A terceira praga, então, são os piolhos, né? E Moisés manda os piolhos e os magos não conseguem fazer igual, e aí eles falam é o dedo de Deus. E aí a gente vê que Deus começa a fazer distinção na quarta praga. O que era a quarta praga mesmo? Mosca. Só que não é qualquer tipo de mosca. O texto original aqui, ele fala de mosca que pica. Aí no Brasil, essas moscas pretas aí, essas moscas que aparecem quando a gente faz churrasco, esses mosquitos de churrasco, eles não mordem a gente. Aqui, esses mosquitos pretos, eles mordem a gente. É muito ruim a picada de um deles, assim. Tipo, é muito ruim, dói muito. Na verdade, tem a mosca normal, igual aí, e tem uma mosca que é igualzinha a mosca, só que ela pica. Ela pica. É horrível. E agora, você imagina, é horrível quando uma picou o seu pé, assim, que você fala, não, é pior que pernilonga, é pior que a picada de pernilonga. É porque você é ardido, né? Você sente. E imagina, então, né, nuvens dessa mosca, né? Mas a gente vê que Deus faz separação. O mais importante nessa praga, na número 4, que são as moscas, a gente vê que Deus começa agora a fazer distinção. E a gente vai ver que as pragas deixam de alcançar o povo de Israel e passam a impactar somente nos egípcios. Então, no capítulo 8, no versículo 22, fala assim: mas naquele dia separarei a terra de Gósen, onde o meu povo habita, para que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Então Deus está fazendo distinção. Por quê? Porque Deus faz distinção de pessoas? Não, a palavra fala que Deus não faz distinção de pessoas. Mas o que Deus está fazendo aqui? Distinção do seu povo. No 23 ele fala: farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Exatamente. Amanhã se dará este sinal. Exatamente. Então Deus está separando o povo dele do povo do faraó. E ele faz literalmente, visivelmente, essa distinção na praga de número 4. A gente vai ver na narrativa do Apocalipse que é somente a partir da quinta trombeta, ou seja, o juízo da quinta trombeta, que Deus começa a distinguir o povo dele do resto do mundo. Tá? Ou seja, até a quinta, os juízos dos 7 selos e 4 trombetas, está todo mundo sofrendo no mesmo meio. Né? Mas a gente vai olhar isso depois com calma, para entender melhor. Né? Mas enfim, a gente vê isso aqui. A partir da quarta praga, a partir da praga das moscas que picam, é que Deus fala: farei distinção entre o meu povo e o seu povo. E aí o faraó parece que vai ceder aqui nessa praga, né? Vocês perceberam isso? Ele fala: bom, vai então e faz o sacrifício para o seu Deus, mas faz aqui no Egito. Ou seja, o faraó começa a tentar controlar, negociar com Moisés o que era para ele fazer. Né? E por isso que é importante a gente ter muito claro o que é de Deus para nós e o que é a voz de Deus, para a gente não fechar negócio naquilo que não é de Deus. Né? Então, ele faz essa oferta para Moisés e Moisés fala: não dá para ser aqui. Né? Tem que ser onde Deus mandou a gente ir. E aí ele endurece o coração de novo, e aí o Senhor manda peste nos animais. E aí a gente vê de novo a distinção, e o texto fala que Faraó mandou ir lá verificar se os animais dos egípcios, dos israelitas estavam vivos mesmo, porque todos os animais dos egípcios haviam morrido, mas os animais dos israelitas haviam permanecido vivos. Então no capítulo 9, versículo 4, fala assim: o Senhor fará distinção entre o gado de Israel
e o gado do Egito. E tudo que pertence aos israelitas, de tudo que pertence aos israelitas, nada morrerá. E aí o versículo 7 fala, o faraó mandou verificar de fato, do gado dos israelitas não havia morrido nenhum animal. Mas o coração do faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Aí vem a sexta praga. Tumores, né? Feridas nos homens e nos animais. E olha o que Deus fala na sexta praga. Vou ler a partir do versículo 13 do capítulo 9. Então o Senhor disse a Moisés, levanta-te bem cedo, vai ao encontro do faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa meu povo ir para que me cultue. Do contrário, desta vez enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra o teu subordinado, contra o teu povo, para que saibais que não há outro semelhante a mim em toda a terra. Se agora eu tivesse estendido a mão, Deus está mandando falar isso para o faraó, se eu tivesse estendido minha mão agora e ferido você e o teu povo com peste, tu teria sido eliminado. Mas por que Deus não fez isso? Versículo 16 fala, mas na verdade, para isto te mantive com vida, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, qual era o grande objetivo de Deus com tudo isso? Que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Acontece a praga dos tumores dos animais de Faraó, não dá o braço a torcer e o Senhor manda chuva de meteoro. Chuva de pedra. E a chuva de pedra foi tal qual nunca jamais tinha ocorrido em toda a terra do Egito. Aí a gente vê uma coisa muito importante nesse texto sobre a chuva de pedras. Vocês perceberam que teve gente do Egito que temeu a palavra do Senhor e obedeceram a ordem que o Senhor tinha dado e esconderam os animais? Então, olha só, do versículo 19 em diante. Manda agora recolher o teu gado e tudo que você tem no campo, pois a chuva cairá sobre todo homem e animal que se acharem no acampamento, no campo. E quem não se abrigar, morrerá. Versículo 20. Os subordinados de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, mandaram os seus servos e o seu gado para abrigos. Mas quem não se importava com a palavra do Senhor, deixou os servos e o seu gado no campo. E aí, final da história, quem protegeu o gado, quem protegeu os servos, tinha animal e tinha servo no dia seguinte. Quem não fez, se deu mal. E aqui é uma coisa que, lendo isso, me impacta bastante, porque ele fala sobre dar ouvidos e obedecer a palavra do Senhor. E a diferença entre quando você faz isso, a consequência bem clara, bem prática, de uma maneira bem prática. Quando você teme e obedece, você tem um resultado. Quando você não teme, você não obedece, você tem outro resultado, né? Então fica bem explícito, assim, de uma maneira bem clara sobre, acho que o nosso papel até, né, de obedecer a palavra de Deus. E aí parece que Faraó vai se arrepender, né? Vocês perceberam isso? Quando vem a chuva de pedras, parece que Faraó vai se arrepender. E daí fala no versículo 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, desta vez pequei. Das outras vezes não, né? Desta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Desculpa. Orai ao Senhor. Basta de trovões e de chuvas de pedras da parte de Deus. Eu vos deixarei ir, não ficareis mais aqui. E Moisés respondeu, assim que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras. E aí a gente vê
que Faraó não deu o braço a torcer. Versículo 34 fala que assim que ele viu que a chuva e as pedras haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como os seus subordinados. Aí vem vamos ler o versículo 1 e 2 do capítulo 10. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: vai ao Faraó, pois eu endureci o coração dele e o coração dos seus subordinados. Para quê? Para manifestar os meus sinais no meio dele. Então, de novo, Deus fala: eu endureci o coração. Agora, não só do Faraó, mas dos seus subordinados. Para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que eu fiz no Egito e os meus sinais que realizei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus estava marcando a história para que de geração em geração, até os nossos dias e até a vinda do Senhor, essa história vai ser contada, né? E até a eternidade essa história vai ser lembrada. E o versículo 3 fala: então Moisés e Arão foram ao Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando resistirás a humilhar-te? Depois leiam Isaías 2. Isaías 2 fala que no dia do Senhor, somente o Senhor será exaltado. Qualquer homem que se exaltar naquele dia será humilhado. Então, eu tenho orado assim nesses dias, falando: Senhor, quebra o meu coração, me humilha agora. Eu quero me humilhar na presença do Senhor agora. Eu não quero chegar no dia do Senhor com altivez de coração, com arrogância de coração. Eu quero chegar no dia do Senhor com um coração humilde, simples diante do Senhor. Aí a gente vê então os gafanhotos, né, como a 8ª praga, e os servos do faraó tentando convencer ele agora a deixar o povo ir, né? No capítulo 7 fala: os subordinados do faraó disseram: até quando esse homem será uma armadilha para nós? Falando de Moisés: até quando esse homem vai ser uma pedra de tropeço para nós? Deixa os homens irem. E daí o faraó fala: então tá bom, chama Moisés aqui. Moisés, vai com os homens e faz o sacrifício, adora o seu Deus lá com os homens de Israel. E Moisés fala: não, senhor, é para ir todo mundo, tem que ir todo mundo. E aí o coração dele se endurece mais uma vez. E aí o Senhor manda densas trevas por 3 dias. Densas trevas. Pensa, a palavra fala que era palpável. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. A palavra fala que era palpável, que eram densas trevas por 3 dias. E o que acontecia onde os israelitas estavam? Veja o versículo 23. Ninguém conseguia enxergar nada e ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias. Mas havia luz nas habitações de todos os israelitas. Vejam de novo a distinção do Senhor. Isso serve para alimentar nossa fé, sabe? Para nos dar confiança no Senhor, para mostrar que o Senhor nos traz livramento no meio da tribulação, que a gente não precisa ter uma falsa esperança de um arrebatamento em que a gente vai ser livre da tribulação, mas a gente consegue ter plena confiança que Deus vai fazer distinção entre o seu povo e quem não é o seu povo naqueles dias do juízo. Amém ou não? Amém para isso ou não? E aí vem a praga final, né? A 10ª praga, que é a morte dos primogênitos.
E aí fala no versículo 4 do capítulo 11. Depois disso, Moisés disse ao faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite atravessarei o Egito. Veja que Moisés está falando: assim diz o Senhor, à meia-noite atravessarei. Está na primeira pessoa, como sendo o Senhor vai passar. Tá? Todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde os primogênitos do faraó até os dos servos, né? E olha o versículo 7. Mas contra os israelitas, nem mesmo um cão latirá. E o Senhor fala que vai ter grande gemido, grande pranto no meio dos egípcios. Mas contra os israelitas, nem mesmo um cão vai latir. Para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. O Senhor havia falado a Moisés: o faraó não te ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Veja que Deus endureceu o coração de faraó até na última praga. O faraó falar vai, e aí a gente vai ver ainda no nosso próximo encontro que mesmo depois de ter deixado ir, ele foi atrás para perseguir o povo. Ou seja, Deus endureceu mais uma vez o coração dele para ele fazer grandes maravilhas e milagres da saída do povo e a travessia do Mar Vermelho, como a gente conhece, né? Agora, a grande pergunta é: o que Jesus tem a ver com todas essas pragas do Egito? Alguém quer comentar essa pergunta? Que assim, essas pragas, né? Cada uma representava um deus do Egito, né? O Egito tinha os seus deuses, né? Falsos, mas para eles eram os seus deuses. E cada praga foi justamente para, vamos assim, desmoralizar, mostrar que não eram deuses, né? Verdadeiro, não tinham o poder, né? Realmente como eles acreditavam, né? Desmoralizar esses deuses e mostrar que realmente só o Senhor é Deus. Uhum. Ok. Mais alguém? Pensem assim, o que Jesus, não o que Deus tem a ver com as pragas, mas assim, o que Jesus especificamente, quando a gente pensa no Filho, né? Quando a gente pensa em Jesus, o que ele tem a ver com essas pragas? Né? É óbvio que a gente vai ver depois, mais para frente, né, que o anjo do Senhor vai aparecer no meio da nuvem de fumaça. Ele vai aparecer para os egípcios, né? Mas assim, embora isso seja uma coisa que vai acontecer ainda nos capítulos para frente aqui, mas dentro disso que a gente leu, o que Jesus tem a ver com essa história dos juízos sendo executados sobre o Egito? Pensem no Apocalipse, pensem no que o livro do Apocalipse fala sobre os juízos. E aí eu faço a seguinte pergunta para vocês: quem é que no Apocalipse vai executar o juízo de Deus? Jesus, certo, Débora? Então deixa eu ler isso para a gente deixar isso bem claro, essa ligação de Jesus como aquele que vai executar os juízos de Deus no tempo do fim. Então Apocalipse 5 fala assim: no lado direito de quem estava sentado no trono vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. E eu chorava muito, pois ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não choreis, ou não chores, desculpa, pois o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso, vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E logo que ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Uau! Quem é esse leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e com seu próprio sangue conquistou para Deus homens de toda tribo, língua e nação? Ele é digno de tomar o livro e de romper os selos do livro. Ele é o único digno no céu e na terra e debaixo da terra de abrir o livro e executar os juízos de Deus sobre a terra no fim dos dias. Sim? Então, quando a gente olha para o que aconteceu no Egito, os juízos de Deus sobre o Egito, o que Jesus tem a ver com isso? Ele tem a ver com isso que é ele quem vai executar os juízos de Deus no Egito global, vamos dizer assim. Tudo que aconteceu, vamos imaginar que o que aconteceu no Egito já é um negócio absurdo, gente. Já é um negócio extraordinário. Coloca isso numa escala global. É isso que vai acontecer. É isso que o livro do Apocalipse descreve para nós que vai acontecer no fim. Agora, uma outra questão interessante é a gente parar para pensar nessa distinção, né, que Deus fez no Egito. Então, a gente vê que teve, a partir da 4ª praga, então, o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, eu queria mostrar para vocês Apocalipse 9. Em Apocalipse 9, já se passaram os 7 selos, tá? E agora está nas trombetas, nas 7 trombetas. Então, na 5ª trombeta, fala assim, ó, o 5º anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. Então o sol e o céu escureceram com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como de escorpiões da terra. A eles foram dadas ordens para que não causassem dano à vegetação da terra, nem a plantação ou árvore alguma, mas somente aqueles que não tivessem o selo de Deus na testa. Não sei se vocês lembram quando a gente estava estudando sobre os eventos escatológicos, tá? A gente falou de marca da besta e tudo mais. Eu falei, mais importante do que saber sobre a marca da besta é ter a marca de Deus. Lembra disso? Então aqui está falando que quem não tiver a marca de Deus vai sofrer os danos desse juízo da 5ª trombeta. Então, a partir daqui, até aqui, não fala de distinção. Quando você lê os 5 selos e você lê as 4 trombetas até aqui, não fala de distinção. Mas aqui na 5ª trombeta fala que o Senhor vai fazer distinção. Então, somente os que não tiverem o selo de Deus na testa iria sofrer o dano desse juízo. Aí mais um paralelo interessante que eu queria fazer com vocês é a questão do coração endurecido tornar o homem imbecil, né? Como a gente falou. Tornar o homem
incapaz de entender o que está acontecendo e de enxergar a realidade. Então, olha o que acontece. É interessante a gente notar, assim, que no quarto selo, no juízo do quarto selo, no quarto selo, fala que 1/4 da terra vai ser eliminada. Então, 1/4 da população da terra vai morrer no quarto selo. Tá? Isso está em Apocalipse 6, versículo 7. Então, quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem, e vi então um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, o inferno acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Então, o quarto selo, gente, é um estrago. 1/4 da população da terra morreu. Em um juízo. 1/4 da população da terra. Pensa na Terra com, sei lá, a gente vai chegar a ter 10 bilhões naquele tempo? Faz a conta, né? Não acho que vai chegar até 10 bilhões naqueles dias, mas, meu, se for 10 bilhões, pensa 1/4, né? Vai pro beleléu. 2 bilhões e meio de pessoas, ou pensa em 8 bilhões, 2 bilhões de pessoas eliminadas, morreram, um juízo de Deus. Né? Mas pensa, são 6 selos, 7 selos, 4 trombetas. Na 5ª trombeta fala que 1/3 da população da terra, então capítulo 9, versículo 18, a 1/3 parte dos homens foi morta por essas 3 pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. 1/3 da terra. Agora, é 1/3 do que sobrou. Certo? Então pensa assim, vamos falar de 8 bilhões. 1/4, 2 bilhões foram. Sobrou quanto? Sobraram 6 bilhões. Mais 1/3, 2 bilhões. Mais 2 bilhões morreram. Ou seja, metade da população da Terra vai morrer na execução de 2 juízos de Deus. No quarto selo e na 5ª trombeta. Certo? Agora, quer ver como o ser humano é imbecil se ele está com o coração endurecido? Olha o que o versículo 20 fala. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, ou seja, quem não morreu até esse momento aqui, não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição. Aqui lê-se imoralidade sexual, e nem de seus furtos. Gente, Faraó é que era endurecido? Pensa bem. Metade da população da terra vai morrer por causa dos juízos de Deus. E a igreja vai estar falando, vai acontecer isso, se arrepende. Vai acontecer isso, se arrepende. E ainda na 5ª trombeta, morre todo esse tanto de gente na terra. E a palavra fala que os homens permanecerão endurecidos e não vão se arrepender do seu pecado. Muito bem. Acho que eram esses pontos que eu queria ressaltar com vocês entre a correlação, vamos dizer, das 10 pragas do Egito com o que vai acontecer ainda e o que Jesus tem a ver com isso, sendo que ele é o nosso justo juiz e é ele quem vai executar o juízo de Deus, esses juízos do Apocalipse. Perguntas, comentários, reflexões sobre aquelas 3 perguntas que nós normalmente fazemos.
Uma pergunta que talvez você esteja se fazendo. Deus é mau por causa das pragas? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa refletir sobre isso. Deus é mau por causa dos juízos previstos no Apocalipse, onde metade da população da Terra vai morrer por causa desses juízos? O que vocês têm a dizer? Não, Deus não é mau, Deus é justo, né? Ele deu a oportunidade para Faraó, para os egípcios se arrepender, ele dá a oportunidade para o povo, né, se arrepender e se voltar para ele, né? Então, quer dizer, ele é justo, é aquela coisa, né? É que nem um pai quando tá falando para a criança, ó, não faz isso, senão você vai apanhar, não vai, você vai, ó, a varinha vai cantar. E a criança tá ali reinando, tá reinando. Aí chega uma hora que não tem jeito, né? Aí, então, é exatamente por aí, né? Exatamente. O amor do pai, né, avisando, né? Então, assim, injusto jamais. A justiça do Senhor é infalível. Ele dá muito tempo e muita oportunidade para o arrependimento, para a correção, né? Sim, Agora, outra coisa, assim, que, né, essa questão do... Porque você fica assim, né, o porquê de ficar, assim, endurecendo e tal. Eu creio que essa é uma das coisas que o propósito, porque na verdade a promessa de Deus para o povo de Israel era de tirar eles do Egito. E na cabeça do faraó, eles iam sair para adorar e voltar, né? E aí talvez eu creio que o fato dele se endurecer porque ele percebeu que esse povo não vai voltar, eles vão embora, eles vão, né? Porque vai levar tudo, você acha que eles vão voltar? Porque o povo, pelo que a gente percebe, é um povo pacífico, né? Porque puxa muito, gente. E se sujeitar a ficar escravo ali, né? Quer dizer, era um pouco. Na verdade, o povo também estava muito acomodado ali. Né? Até não ficar a situação mais ruim, né? Assim, mais ser oprimido, até não vir a opressão desse faraó, o povo de Israel estava muito confortável ali. Não é? Eles tinham de tudo. Confortável, não sei se essa seria a palavra, porque eles estavam como escravos, né? Mas, de fato, quando eles começaram a sofrer as consequências da opressão maior de Faraó, porque Moisés falou para eles saírem, aí eles falaram, bom, Moisés, estava até melhor lá no Egito, então estava melhor sendo escravo aqui, por que você foi falar? Né? Mesmo depois que eles saem do Egito, que eles estão no deserto, eles acham que eles vão morrer no deserto, eles falam, Moisés, antes a gente tivesse ficado no Egito do que morrer aqui no deserto. Né? Então, porque lá eles tinham, quer queira, quer não, eles tinham suas casas, eles tinham uma alimentação, eles estavam acostumados com aquilo, né? Para eles estava até que, vamos assim dizer, até que estava bom, né? Não estava tão ruim, porque daí eles foram pro deserto e falaram, nossa, agora vamos morrer aqui, lá estava melhor, né? Pelo menos nós temos que comer, né? Então, assim, para poder tirar, porque assim, eles não saíram fugidos, né? Eles não enganaram a Faraó para sair. Deus realmente os libertou, porque o Faraó expulsou eles. O povo, os egípcios expulsaram eles de lá, né? Depois de por conta Deus fala, do Deus fala, eles vão expulsar vocês. E aí, antes da 10ª praga, é quando Deus fala até para o povo pedir ouro, prata, bens, né, materiais dos egípcios, e para eles saírem com riqueza da terra do Egito. Sim, não, eles despojaram os egípcios, na verdade, né? Então foi algo assim, Deus tirou eles de uma maneira que eles foram recompensados de tudo que eles trabalharam, porque eles trabalharam ali, eles produziram, né? Então o que eles levaram, né? Não foi roubado, não foi, né? Eles tiraram por conta do que eles produziram também, né? Então Deus foi assim, tirou eles de uma maneira assim, eles foram realmente resgatar tirados, eles foram, né, liberados para sair, não saíram fugidos, né? Não é que eles fugiram, né? Realmente o Senhor tirou eles, né? E eles saíram dentro de uma permissão, vamos assim dizer, né? Sim, sim. Isso, pelo menos é algo assim que eu, né? Fiquei pensando nisso. Muito bem. Muito bem. Mais algum comentário, alguma dúvida que o pessoal tenha aí? Diva, Raquel e Felipe, Beraldo, seu Alfredo. Seu Alfredo tá quietão?
Tá aí, seu Alfredo? Isso é condição. Meu pai hoje ele pediu permissão para não participar, ele tinha um compromisso. Algum comentário aí, pastor Alfredo? Não? Nenhuma pergunta, reflexão para o pessoal? Nada. No, ninguna pregunta. No hay. Muito bem, muito bem. Bom te ver aí. Como é que estão as coisas por aí? Todo bien. Tudo bem? Muito bom, muito bom. Bom, então tá bom. Então, se vocês não têm mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, acho que a gente pode orar e encerrar o nosso encontro de hoje. E daí, para nossa próxima terça-feira, a gente fica com o compromisso, então, de ler sobre a instituição da Páscoa. Deixa eu só ver aqui os capítulos, vai ser do 12... Queria que a gente lesse da instituição da Páscoa, então capítulo 12, 13, até a saída mesmo do povo. Então, até o fim do 14. Pode ler o 15 também. Então, do 12 ao 15 vão ser os nossos capítulos de foco para a nossa próxima terça-feira. E aí, o desafio é encontrar Jesus nessas leituras, hein? Muito bem. Débora, posso pedir para você orar para a gente encerrar o nosso encontro de hoje? Posso sim. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Pai, por tua palavra, por tua presença, Senhor, porque o Senhor tem aberto nosso entendimento. E eu quero te louvar, Senhor, e clamar que teu Espírito Santo continue, Pai, a despertar o nosso coração, o desejo de te conhecer mais fome, mais sede por ti, Senhor, mais amor, ó Pai. E realmente nós venhamos nos apaixonar a cada dia mais, Senhor. Intensifica esse amor em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço por cada um que pôde estar conosco, os que não puderam estar hoje, que vão assistir ainda também. Que o Senhor também possa falar aos corações, que eu possa instruí-los, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Quero louvar pela vida do Vitor, da Stephanie, Senhor, por sua família, por esse tempo que eles têm nos servido, nos abençoado. Que o Senhor continue a supri-los, ó Pai, na sua graça, na sua misericórdia, com conhecimento, com entendimento, ó Pai. Deus, suprindo em todas as suas necessidades, sejam elas quais forem, ó Pai, que a tua graça, a tua bondade e misericórdia se renove a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Débora. Obrigado, pessoal. A gente se vê na próxima terça, então. Amén.